Boa noite. Há uma guerra histórica, isso aí, desde que Adam Smith começa a transformar, a criar ciência da economia entre privativistas e estatizantes. Isso aqui, no Brasil, isso aqui pega fogo aí a partir dos anos 40, as disputas entre Eugênio Goudin, Roberto Simons, que era presidente da Federação das Indústrias aqui do estado de São Paulo. Eu me lembro, nos anos 90, que o Paulo Guedes já era esse radical, né? Ele dizia o grande problema do Brasil foi ter feito a Petrobras com capital estatal e não privado. Eu, entrevistando o Walter Moreira Salles, que era o maior capitalista do período, ele dizia, que bobagem, não tinha capital privado. Ou seja, você tem muitas vantagens na gestão privada, você tem vantagens na gestão pública. O grande problema dos modelos de privatização é o seguinte: é o primeiro que toda privatização permite grandes tacadas. Nós tivemos isso aí com o Fernando Henrique, temos agora aí na Eletrobras. O que estão fazendo lá é escandaloso, né? Você vai pegar uma empresa hoje que é fundamental para garantir a chamada modicidade tarifária, ela tem a energia contratada para as distribuidoras, vai privatizar a pretexto de que ela precisa investir muito e não tem recursos. Claro que tem recursos, o governo deve um tanto para ela aí de planos atrasados, aquele processo de segurar tarifas e tudo. Então, entrega ao setor privado. E daí, o que está constando no contrato? No futuro edital de privatização, vai liberar a energia. Você não precisa mais vender a energia contratada, um preço razoável para as distribuidoras, mas vai no mercado livre. Significa o seguinte, que essa energia, a Eletrobras é a maior geradora de energia do país, vai dar um salto, não apenas a energia dela, mas de todo o mercado livre. O mercado contratado, ou seja, a média de energia que você tem hoje no país vai ter um salto brutal. E o que eles fazem lá? Eles fazem, não, precisamos de capital, então vamos fazer um aumento aqui de capital. Olha o cachorro de novo, é só começar, ele fica animado lá. Então vamos fazer um aumento de capital com os acionistas atuais. Você não vai parar, ele fica entusiasmado aqui, ainda vou colocar ele aqui para vocês verem. Então, o que eles fazem? Que a grande sacada, a grande sacanagem que tinha no começo dos anos 90, quando eu comecei a denunciar, digamos, aquelas privatizações do Collor, digamos, você tem uma empresa em dificuldade. E lá, nos anos 90, você tinha muito estatal que estava caindo pelas tabelas com a grande crise dos anos 80. Então, essa empresa, o valor dela, você não vai avaliar o valor pelo que ela é hoje, você vai avaliar pelo que ela pode ser depois de privatizada. É isso que vai definir o valor dela. Então, eu tenho uma empresa aqui que tem um conjunto de empecilhos legais, eu tenho aqui um conjunto de endividamento aqui, é uma empresa que não está produzindo 20% do que pode produzir. Eu não vou vender ela por isso aqui. Eu vou vender ela pelo seguinte: em condições normais, quanto que essa empresa vai gerar de lucro, ou de fluxo de retorno? Vai gerar tanto, então se define o preço. O que eles fizeram na época lá era jogada para todo lado, né? No caso da Ultrafértil. Você teve um período aí, houve uma queda substancial no preço de um desses. O que está tocando aqui? De um desses. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp, que dá uma interferência danada aí. Mas a Rússia, aquela crise da Rússia, ela despejou, não sei se foi potássio, dessas matérias-primas de fertilizantes no mercado. Então, teve uma queda central durante pouco tempo, o tempo que a Rússia despejou aquele material. Então, eles colocavam no preço da Ultrafértil para fixar o preço da privatização, o valor mínimo aí, e com pouca competição. Então, esse é o grande problema. Se você tivesse uma privatização no seguinte sentido: o que a estatal faz? Ela entrega tais produtos. Entregar produto pode ser para o consumidor, pode ser para o cidadão. Então, digamos, a privatização tem que levar em conta essa entrega. Aqui não, aqui fala, não, a privatização tem que dar
aumenta a eficiência. De que forma que se aumenta a eficiência? Aumentando o preço, ou reduzindo a oferta. Então, você não está fazendo a mesma coisa que a estatal fazia. Então, eu estou dizendo tudo isso porque vamos pegar esse caso aqui da Zona Azul em São Paulo. Aí entra um outro ponto aí que tem dado margem a toda sorte de tacadas aí, que é essa questão dos grandes bancos de dados. Hoje você tem uma disputa global por grandes bancos de dados. E o Estado tem grandes bancos de dados. E não tem uma legislação adequada. Então, você está entregando esses bancos de dados para todo lado. Você tem, por exemplo, você pega as secretarias da Fazenda estaduais. Então, elas contratam Big Data, essas empresas especializadas em Big Data, para trabalhos. E aquele banco de dados fica a serviço delas. Você repassa coloca algumas cláusulas que não pode utilizar, mas é evidente que você não tem esse controle. Né? Aqui em São Paulo, Dória, quando entrou, pegou uma dessas empresas, como é que chama? Neoway, uma coisa assim. E estava naquela fase, né? Os empresários vão doar coisas para a prefeitura. Então, essa empresa vai doar para a gente um baita trabalho que eles vão fazer com todo o cadastro dos funcionários da prefeitura. Entregou de graça para a empresa. E apresentou como se a empresa estivesse fazendo um trabalho de graça para a prefeitura. Eu digo isso a respeito dessa questão da Zona Azul. Aí. A Zona Azul, hoje, até ontem fiquei José Luiz Almeida perguntando se eu estou ao vivo. Estou ao vivo, sim. Ontem eu fiquei até mais tarde escrevendo aí. Você tem uma licitação da Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura fazendo uma licitação para... Hoje você tem 15 empresas que exploram a Zona Azul. O Haddad fez uma licitação lá atrás para a venda digital, a venda do cartão digital. 15 empresas se habilitaram, as 15 estavam funcionando, então as 15 podem entrar no mercado com seus aplicativos aí, competindo entre si, sem ampliando, melhorando o serviço para o público. Aí. Daí o que vem o Mauro Ricardo, que é o secretário de governo aí do Bruno Covas, né? Ele vai fazer uma licitação para entregar tudo para uma empresa só. E diz que essa empresa vai cuidar também dos estacionamentos, vai cuidar também das ruas que tem estacionamento, tudo. Vai entregar 40 mil estacionamentos, pontos de estacionamento para ela, podemos chegar a 50 mil. Daí você tem um conjunto de valores, de projeções que você pode colocar, e um conjunto de questões que você pode colocar em termos de valores. Né? Mas o ponto central é o seguinte, com esse... Hoje, você vai lá no azulzinho, você pega o aplicativo, coloca lá o seu cartão de crédito, coloca um desconto, a base de dados é da CET. Nesse novo modelo, a base de dados vai ficar inteira com quem comprar. Então, quem comprar vai ter um cadastro fixo de 3 milhões aí de motoristas aí, bancarizados, com cartão de crédito, tudo para explorar. Qual o preço que a licitação coloca nisso? Nenhum. Entrega de graça. E daí define um conjunto de regras, de filtros aí, que está na cara que visa um concorrente especificamente. Quem é esse concorrente? BTG Pactual. Então, por exemplo, é um serviço que exige alta tecnologia. Você tem que ter um GPS, tem que saber onde o carro está, quanto tempo que ele leva para que o cartão funciona, todo esse conjunto. A licitação feita pela prefeitura e aprovada pelo Tribunal de Contas numa segunda votação, na primeira o tribunal vetou, colocou um conjunto de condições, a prefeitura não cumpriu e o tribunal voltou atrás e autorizou. Então, o primeiro ponto lá é o seguinte, coloca como pré-requisito a empresa ter parquímetros também. Ou seja, tem estacionamento. O que é que tem estacionamento? O BTG com a Estapar aí. Tem vários estacionamentos, mas principalmente aquele de Congonhas. Fatura 1 bilhão por ano. Experiência prévia, não coloca. Não precisa de experiência prévia, porque o BTG não tem experiência prévia. Daí, o valor inicial que você vai ter pela concessão. Dá quase 600 milhões de reais. O investimento necessário em todo o período não chega a 40 milhões de reais. Em geral, essa outorga que você paga aí é proporcional ao investimento que você vai fazer.
Então, joga um investimento de 600 milhões de reais. Não define como que vai ser o processo de pagamento. Define regras bem fluidas lá, que amarram outros competidores se quiserem fazer, contratar financiamento, fazer cálculos aí de retorno. Mas aí, exige um capital social mínimo aí, não sei de quanto aí também, desnecessário. Eu escrevi a matéria, é evidente que é um direcionamento vai direto para o BTG. É o único que consegue cumprir todas as condições. Os técnicos aí do Tribunal de Contas do município colocaram que não tem cabimento exigir a parte de estacionamento, aí, veículos. Daí o Tribunal de Contas obriga a refazer, refaz e mantém veículos. Então é um jogo, e daí o que vai fazer o André Esteves do BTG? Ele tem um banco digital dele que começou atrasado, não tem muita frequência ainda. Você tem outro dia um banco aí, o Banco Inter, um grupo de Minas, lá da família Melim, essa da MRV aí. Esse grupo montou um banco digital há uns 2 anos, está com acho que chegou a 3 milhões de usuários cadastrados. Ele vendeu 8%. Hoje, esse banco está valendo 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais. Então, você imagina, o BTG com esse banco, essa base de dados aí de 3 milhões de pessoas cadastradas e fiéis, porque banco digital você pode mudar de um banco para outro. Aí não, se você está na Zona Azul e só tem um fornecedor, você só fica com aquele fornecedor. Então, digamos, aquilo pode ser rentabilizado de uma forma extraordinária, só que não tem nenhum retorno para o cidadão, não tem nenhum retorno para o município. Nenhum retorno para o município. Daí publiquei o artigo, daí veio a assessoria de imprensa do Mauro Ricardo cá para nós. Ele podia fazer uma coisa menos amadora, né? Dar uma resposta, não responde a nenhuma das questões, não fala da questão do direcionamento, diz o seguinte: porque o governo Bruno Covas não pensa no presente, ele pensa nos interesses do presente, ele pensa no futuro. O que é essa licitação? Eles vão pegar hoje um faturamento que é da CET, ao longo de anos, vão pegar esse faturamento à vista, antecipação de faturamento, vai entrar no cofre da prefeitura até o final do ano, no ano eleitoral, 2020, para fazer o que quiser nesse ano eleitoral, e depois a conta fica para o futuro. Porque é uma receita que vai deixar de entrar nos cofres da prefeitura, a CET não vai conseguir equilibrar as contas sem a Zona Azul, sem o faturamento que tem hoje, então vai ter que tirar dinheiro do orçamento e colocar lá. É inacreditável que isso ali aconteça, isso é a luz do dia, a luz do dia. E essa brutal influência que tem os bancos de investimento hoje sobre mídia e tudo, e calam a mídia aí. Então, é um jogo, agora é surpreendente. O Tribunal de Contas do município eu tinha melhor impressão outro dia. Até defendi de ataques que o Estadão fez em relação ao lixo, aí, que fizeram um trabalho excepcional, técnico, mostrando quão nocivo seria uma licitação do lixo, obrigando a prefeitura a mudar, e, de repente, os técnicos fizeram um trabalho adequado. Mas tem essa votação que acaba... É complicado, viu? Você tem aí... Agora, esse é um dos pontos pouco analisados, que é a brutal influência dos banqueiros de investimento. Você pega aí o André Esteves, se enrolou um pouquinho aí na Lava Jato, foi poupado de todo lado. Ele é um jeito tão influente quanto a Odebrecht lá atrás. Aí sai inteiro e continua com essas operações aí pouco claras, nebulosas e tudo, na qual, digamos, os argumentos, aqueles argumentos padrão, né? Porque o setor privado pode fazer, não é vocação nossa, por que o setor privado não pode fazer? Gente, se você vai privatizar, hoje é setor privado que toca isso, são essas 15 empresas que tocam lá, para justificar uma mudança de padrão, você tem que trazer ganhos para o consumidor. Não, você vai encher o caixa da prefeitura no ano eleitoral e lá na frente que exploda. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Deixa eu ver se tem algum recado aqui do pessoal aqui. Eu estou cansado. O cachorro agora parou aqui. Bom, um abraço para vocês, gente.